Gostaria de chamar para fazer parte a nossa querida presidente nacional, Ana Cláudia Badra Cotайте. Uhul! A nossa palestrante, Madeleine, por favor. E já está aqui a presidente do SEMEC, Jardim Botânico. Agradecer em nome do SEMEC DF, em nome do SEMEC Nacional, a nossa presidente por ter vindo de São Paulo só para participar conosco desse momento. Agradecer à Casa Política e ao Monitor da Democracia que está nos oferecendo esse almoço. A presidente do SEMEC Jardim Botânico, que é vice-presidente da Casa Política e do Monitor, e que eu espero que se torne presidente em breve. Porque a gente não quer mulheres como só vice-presidente, a gente quer as mulheres como presidentes. Agradecer a Madeleine, que veio de São Paulo só para estar conosco nessa palestra. E ao Márcio, que é essa pessoa especialíssima, presidente da Casa Política e do Monitor da Democracia. Vou falar rapidinho só uma consideração. Eu e Paola fizemos alguns projetos culturais muitos anos atrás, só para descontrair. E aí chegou a Paola e falou assim para mim: Bia, tem um rapaz que quer me namorar, e ele está nos Estados Unidos, e a gente vai fazer um concerto em Israel. Trouxemos um solista israelense, e ele disse que pega um avião para vir assistir o concerto. Você acha que eu devo convidá-lo mesmo? Falei, está esperando o quê, criatura? Um homem que pega um avião e vem para cá só para te ver? E esse homem é o Márcio! E aí, quando acabou o concerto, eu ofereci um jantar, né, para o solista e para as pessoas que estavam na organização, para o maestro, para a Paola. Aí ela falou assim para mim: você acha que a gente deve convidá-lo para ir na sua casa? Eu falei, claro! E aí veio o inusitado, o primeiro beijo foi na minha casa. Então, eu passo a palavra para o Márcio, que é nosso anfitrião, e agradeço muito a vocês por abrirem a sua agenda. Tenho certeza que vai ser uma tarde de grande valia e que nós vamos aprender melhor a nos comunicar e a nos posicionar. Gratidão, gratidão. Obrigado, gente. Vou fazer aqui o uso da palavra rapidamente aqui para falar algumas coisas sobre o evento e sobre o Monitor e a Casa Política. Bom, primeiro, bom dia. É uma honra dar as boas-vindas a um grupo tão qualificado de lideranças. Eu gostaria de cumprimentar aqui as autoridades presentes e representantes do corpo diplomático, que também estão aqui, do setor público e das entidades de classe, que hoje prestigiam esse encontro. A presença de vocês reforça a importância de tratarmos a política e a gestão sob o prisma do profissionalismo e do conhecimento. Muitos conhecem a Casa Política, que é um hub político internacional que trabalha no setor de relações institucionais e governamentais do Brasil, com parceiros na Europa e nos Estados Unidos. Mas nós trouxemos algo que nenhum centro de diálogo possui em Brasília, que é um centro próprio de pensamento, de pesquisa e formação de políticas públicas com impacto em todo o território nacional, que é o Monitor da Democracia. O Monitor, ele atua como um think tank, respaldado por um conselho superior robusto, focado na análise do cenário institucional brasileiro, por meio da promoção de artigos, eventos como esse, observatórios, pesquisas, entrevistas, podcasts, análises, além das nossas missões. As nossas missões são missões internacionais, especialmente para os Estados Unidos e para capitais europeias, onde temos aberto canais de diálogo fundamentais para o posicionamento de líderes e políticos brasileiros no exterior, garantindo que o Brasil seja compreendido e respeitado nas arenas globais de decisão. Esse trabalho de excelência, ele só ganha capilaridade quando somamos esforços. Por isso, reitero meu agradecimento a Beatriz Guimarães, presidente do SEMEC do Distrito Federal. Beatriz, a sua liderança no Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura é essencial para conectarmos a alta gestão ao dinamismo do setor produtivo.
E para falar sobre reputação hoje, não poderíamos ter convidado a mais apropriada. A jornalista e escritora Madeleine Lasco possui uma das trajetórias mais respeitadas na comunicação brasileira contemporânea. Com passagens marcantes por grandes veículos e uma atuação incisiva na análise de comportamento digital e da ética pública, Madeleine tornou-se uma voz indispensável na defesa da liberdade de expressão e no combate também à desinformação. Sua autoridade para falar sobre a construção de reputação como ativo estratégico vem de décadas de um trabalho pautado pela coragem intelectual e pelo rigor jornalístico. Contudo, é preciso fazer justiça à origem desse encontro. Se estamos todos aqui hoje, é porque esse evento foi integralmente idealizado, planejado e impulsionado pela minha esposa, que conjuntamente comigo lidera tanto a Casa Política quanto o Monitor da Democracia, Paula Legargasson. A Paula não é apenas quem comanda essa manhã, ela é a força motriz que percebeu a necessidade de conectarmos a Casa Política ao universo do empreendedorismo feminino com este nível de entrega. Sua sensibilidade estratégica e a sua dedicação em curar um conteúdo que realmente agregue valor à carreira de vocês é o que torna esse evento possível. Este palco e esta iniciativa pertencem a ela. Com muito orgulho e admiração, passo agora a condução total dos trabalhos para essa idealizadora dessa jornada. Com vocês, Paula Legargasson. Bom dia a todas. Obrigada, Márcio, pelas suas palavras. Para mim é um privilégio compartilhar a liderança da Casa Política e do Monitor da Democracia com alguém que possui, e do SEMEC, claro, com alguém que possui essa visão estratégica da política como agente de transformação. Mais do que isso, é gratificante ver como a nossa missão de profissionalizar o diálogo político no Brasil se materializa em encontros de tamanha relevância. Cumprimento aqui as autoridades e líderes aqui presentes. Ver este salão repleto é a materialização de um desejo, o de que as mulheres não ocupem apenas espaços, mas que elas dominem as ferramentas de influência que modam esses tais espaços. É um prazer imenso ver esse salão repleto de mulheres que admiro. Beatriz Guimarães, minha querida amiga e presidente do SEMEC-DF, obrigada pela parceria de sempre. Você é a prova viva de que, quando as mulheres se unem em torno de um propósito estratégico, os resultados são extraordinários. E eu aqui não posso deixar de agradecer a Ana Cláudia Cotait, pela presença e pelo esforço hercúleo de levar o SEMEC nacional a mais de 950 municípios. É um trabalho que é uma dedicação que consome dia e noite, e ela está sempre aqui com a gente. Então, assim, meu muito obrigada por esse trabalho e por hoje estar aqui com a gente. Vou relembrar aqui um pouquinho que muitas de vocês me conhecem pela minha jornada no setor privado. Aprendi como uma empreendedora, estou há mais de 15 anos à frente da Cartier do Luxe, onde aprendi, na prática, que o mercado não perdoa a falta de estratégia. Muitas de vocês também me perguntam por que trazer temas de inteligência e reputação para o centro de uma palestra almoço. A resposta é muito simples. O trabalho que desenvolvemos no Monitor da Democracia, na Casa Política e na Cartier do Luxe nos mostram diariamente que as grandes decisões do país e das empresas não são tomadas no vácuo. Elas são frutos da credibilidade, das redes de confiança que hoje são ativos estratégicos. Então, eu assumi a missão de traduzir esse rigor dos grandes centros de pensamento para o nosso ecossistema das mulheres empreendedoras. Idealizei esse encontro porque acredito que a nossa trajetória profissional só atinge o ápice quando compreendemos que a nossa imagem é, na verdade, o nosso maior ativo estratégico. Não se trata de vaidade, trata-se de poder de impacto por meio da reputação.
Tratar a nossa marca pessoal como um ativo estratégico, tema que a Madeleine Lasco domina, com uma coragem intelectual admirável, é o que diferencia quem apenas ocupa um espaço e de quem realmente detém influência e longevidade na carreira. Madeleine é uma voz indispensável nesse debate e tê-la aqui é um selo de qualidade para a curadoria que buscamos entregar. Mas, para que esse encontro tivesse a capilaridade e força necessária, foi preciso unir visões. Nesse sentido, quero convidar aqui a mulher que hoje personifica a liderança associativa e o apoio mútuo entre empreendedores. Por favor, recebam com uma salva de palmas a presidente do SEMEC Nacional e minha amiga, Ana Cláudia Badra Cotaíte. Obrigada, Paula. Queria cumprimentar o nosso casal anfitrião, a Paula e o Márcio, o monitor, a Casa Política, a Beatriz Guimarães, minha presidente aqui da região do Centro-Oeste, de Brasília, e a Madeleine, que é um case de sucesso, é uma mulher extremamente competente, que hoje também vai nos abrilhantar aqui com a sua palestra. O SEMEC Nacional, como eu venho falando muito, ele cresceu muito, em muito pouco tempo. Hoje é um hub de empreendedorismo feminino no Brasil todo. Estamos expandindo também para o exterior. Já assinamos 2 termos de cooperação com a Índia e com Moçambique. Estamos para assinar com a Alemanha também. Então, assim, o SEMEC está crescendo demais, mas crescendo organizado. E isso deve-se ao posicionamento de uma mulher que nunca esteve no associativismo, que nunca viveu o empreendedorismo feminino diretamente e que hoje eu entendo que, como funcionária pública, eu fui muito empreendedora. Então, assim, esse posicionamento, que é o tema hoje do nosso almoço, é que a gente tem que ter sempre. Então, eu tenho aqui várias amigas que hoje são líderes aí à frente de empresas, que são queridas demais. E hoje eu tive a grata notícia de saber que a Renata Laporta, minha amiga querida, vai assumir o SEMEC Lago Sul. Então, obrigada, Renata, bem-vinda ao nosso SEMEC. E você é uma liderança importante e uma empresária que se consolidou através do seu posicionamento. Então, é isso. Muito obrigada, seja bem-vinda. Eu vou vir especialmente para te dar posse e para dar posse também para o SEMEC Gama, que também está começando agora. Então, vai ser um prazer a gente... Ah, Paula ainda não? Ah, então, pronto. Vamos fazer uma festa só. Mas, gente, muito obrigada, sejam todas bem-vindas. Janete, minha querida amiga, minha sempre companheira, enfim, todas as amigas que estão aqui. Então, eu queria agradecer, e agradecer especialmente a Beatriz Guimarães, que tem feito um trabalho incansável à frente do SEMEC. Então, Bia, obrigada. E a Adriana Ventura, que é a nossa deputada, que ontem mesmo eu estava falando muito, que a Adriana me representa. Pelo posicionamento, pela seriedade, pela ética. A gente precisa ter mais mulheres como você à frente da política brasileira. Então, parabéns pelo seu trabalho. E eu quero que você saiba, você me representa. Beijo, gente. Bom almoço. Bia? A Paula não fala. Ah, tá bom. Eu só queria reforçar o agradecimento à deputada Adriana Ventura, por nos representar tão bem na Câmara dos Deputados e apoiar o nosso empreendedorismo. Isso é muito importante, muito mesmo, para todas as mulheres. Muito, muito obrigada. Ah, sim! Madeleine, a palavra é sua. Muito obrigada. Olá, muito obrigada a todos vocês. Eu quero primeiro agradecer à Casa Política, ao Instituto Monitor da Democracia, do qual eu sou conselheira, agradecer ao nosso casal anfitrião, Márcio Coimbra, que está agora no espaço que foi reservado aos homens, que é uma brinquedoteca ali do lado. As mulheres estão aqui, dominando hoje, maravilhosas. Paula, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de vir falar para mulheres
que, na realidade, cada uma de vocês aqui já é uma marca pessoal. Eu estou aqui falando de uma experiência que eu tive de epifania de marca pessoal com relação a mim, porque eu estava trabalhando para os outros. E aqui são mulheres poderosas. Eu quero, aliás, agradecer demais a presença de todas vocês. Quando eu vi os nomes, eu falei, gente, eu nem vou lá, porque o que eu vou falar, né? Mas, quando as mulheres hoje são muito poderosas, estão muito em destaque, isso quer dizer que trabalham muito no dia a dia, que trabalham muito de forma consistente. E, às vezes, não sobra tempo para a gente saber o que é a gente, o que é a nossa marca pessoal. Eu resolvi falar de marca pessoal porque é algo que eu demorei para saber que eu tinha. Porque, assim, quem era eu, né? Eu venho de uma família em São Paulo. O jornalismo brasileiro ele é todo cheio de pessoas que são de famílias tradicionais do jornalismo e que aprendem isso. E, assim, quem é a minha família? A minha família é um bancário do ABC, envolvido no sindicalismo, e uma dona de casa, numa história de amor linda, que se transformou numa grande tragédia, que foi a nossa infância. E dali eu precisava sair. E entendi que sair dali era pelo estudo. E o estudo era a única coisa... Ai, muito obrigada. O estudo era a única coisa que eu achava que ia me tirar de lá, que ia me transformar em alguém. Eu queria ser alguém. Eu não queria ser alguém que fosse submetida a um ambiente familiar do qual eu não gostava. Ai, muito obrigada. Eu não queria ser alguém que fosse submetida a fazer coisas que eu não queria. Eu queria ganhar o mundo. Eu queria conhecer pessoas como vocês. Eu queria um dia estar aqui. E eu queria começar perguntando a cada uma de vocês. Para nesse momento e pensa. Quando você tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, vocês achavam que vocês iam estar aqui? Aqui, no centro do poder, de frente para esse lago aqui, olha, e na companhia dessas mulheres, e que nós teríamos tantas mulheres em posição de poder como nós temos aqui? Eu nunca imaginei isso aqui. Eu sempre imaginei a gente como a exceção. Todo mundo aqui já viveu isso, todas nós vivemos. Quem aqui não é a única mulher, a primeira mulher, que você está naquele mar que só tem homem, é só você, você fala, eu vou aqui defender por todas. E a gente está lá representando uma classe, mas eu quero falar aqui da marca pessoal. A gente foi educada para fazer parte de uma marca. Isso é o que a gente ouvia. Eu trouxe aqui trocentas marcas. Eu já fiz parte de algumas. Talvez vocês tenham feito parte de outras. Eu construí a minha vida... Eu não era Madeleine Lasco, eu era a Madá da Jovem Pan. E aqui muita gente foi a fulana do lugar tal. Depois eu larguei tudo e virei a Madá do STF. E aí eu falava, eu venci, porque eu estou aqui. Eu estou dentro de uma instituição que me abriga. Qual que era o grande sonho de muitos dos pais da gente? Era que você tinha que fazer um concurso para passar no Banco do Brasil. Quem aqui não tinha o pai, a mãe, a tia, a avó do concurso? Quem tinha? Quem tinha o concurso? Por quê? Porque você, minha filha, você é uma pessoa boa, a gente te ama tudo. Mas a hora que você for a Madá do Banco do Brasil, ou a Madá aí você vai ser alguém. É ou não é esse o conceito? De que aí você vai ser alguém. Você vai ser alguém quando você for uma engrenagem de uma grande instituição. E, efetivamente, o começo de carreira de muita gente é esse, porque, a partir do momento em que você entra numa grande instituição, seja ela pública, seja ela privada, qualquer que ela seja, de uma certa forma, o que está se sinalizando para a sociedade é que você tem um padrão de qualidade de entrega que uma instituição daquele tamanho está endossando.
Bom, eu vivi atrás disso. E eu me lembro, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos, sendo professora de inglês. Eu me lembro quando eu trabalhei nesses lugares todos, eu era a fulana do lugar tal. E eu me sentia muito bem assim. Eu lembro quando fizeram minha carteira do STF, que eu fui funcionária pública aqui, quando eu tinha aquela carteira de identidade da Justiça, eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Todo mundo aqui, quem já teve um momento desse, que você olhou aquele cartão, seu nome naquele cartão de visita, você falou, não é possível, essa sou eu. E quem era eu? Eu era essa dentro dessa instituição. E aí, gente, que veio a grande pergunta que eu faço a todo mundo que está aqui, e que é algo que eu passei a me fazer, depois eu conto por quê, diariamente. Se amanhã você sair de onde trabalha hoje, o que continua sendo seu? O que continua sendo seu? E eu vou falar isso porque eu passei a minha vida inteira, desde que eu tinha 17 anos, trabalhando na Jovem Pan. Numa época em que o jornalismo era uma coisa muito diferente do que é hoje, o jornalismo opinativo. Hoje tudo virou opinativo, né? Eu entendo que o jornalismo opinativo é que nem o molho da salada. A salada são os fatos. Hoje o pessoal está servindo um balde de molho, te tacam a folha de alface, acha que você tem que comer aquilo e dizer que está bom. Quando eu fiz jornalismo era diferente. A minha opinião nunca importava. Me importava se eu tinha apurado corretamente, se os fatos que eu tinha verificado eram fatos mesmo, se o que eu estava passando para o meu público era correto. Eu sou dessa época. Hoje em dia eu opino em muitos lugares porque é o mercado, mas assim, nem acho que a minha opinião tenha tanta, enfim. Estou bebendo água aqui, gente, que eu estou resfriada, estou fazendo aqui um esforço de... Mas o que acontece? Eu saí da Jovem Pan. Da Jovem Pan, eu já fui para o Supremo Tribunal Federal. Eu fui convidada pelo ministro Gilmar Mendes para a comunicação. Dali, eu saí para um cargo no Unicef, em Angola, onde eu fiz advocacy da campanha que erradicou a pólio em Angola. Então, eu fui Jovem Pan, STF, Unicef. Quando eu cheguei em Angola, eu estava grávida, e a minha posição era de alto risco. Então, quando eu estava com 36 semanas, todas sabem, quem teve filho sabe o que é isso, com 36 semanas, eu peguei um avião de volta de Angola para São Paulo, para criar o meu filho, e eu não podia voltar para lá, porque era posição de alto risco, desacompanhada, eu não podia levar o bebê. Então, eu tive que começar tudo de novo. E aí... essa pergunta aqui caiu na minha cabeça, feito um raio. Porque eu não era mais da Jovem Pan, eu não era mais do STF, eu não era mais do Unicef. Eu estava com um bebê no braço, eu mal sabia cuidar de um bebê, eu nunca tinha ficado sozinha com um bebê na vida. Quem que eu era? Eu não tinha mais um programa diário para falar o que eu penso. Eu não era chefe de ninguém, gente. Era um horror isso. Eu não era chefe de ninguém, minha família mandava em mim, porque eu estava em casa. E eu falava, cadê aquela mulher? Eu não me achava. Onde que eu estava? Onde que eu tinha ido parar? Por quê? Porque eu confiei a minha vida toda que estar naquelas instituições ia me dar um patamar que seria eternamente reconhecido. Só que não é assim. Agora, ao mesmo tempo, essa foi a era de 2010, que foi a era de uma grande mudança que se chama o quê? Rede social. Rede social. Antes da rede social, a gente precisava da grande instituição para te referendar. Sem a grande instituição, quem você era? Um jornalista, que ele ia falar o quê sozinho? Ele ia catar um microfone e ia para a esquina da casa dele falar? Não existia. Aí veio a rede social. E com a rede social,
eu descobri muitas pessoas que me inspiram e que jamais eu chegaria a essas pessoas pela via comum. A gente não tem, às vezes, você está rolando a tela, tem só bobagem, a gente bate assim uma pessoa, você fala, nossa, essa pessoa aqui está falando uma coisa que tem muito a ver comigo. Eu queria entender mais desse assunto, vou pesquisar. A gente chegou a essas pessoas. E aí eu pensei, por que eu não posso ser uma dessas pessoas? E aqui eu vou falar de marca pessoal. A marca pessoal é a reputação intransferível. Seu nome tem valor independentemente da marca a quem você se associa. E como eu odeio polêmica, que vocês sabem, eu trouxe a Fernanda Torres com a Havaianas. Eu não gosto assim, de mexer em temas delicados, mas eu creio que isso exemplifica. Quem aqui conhece Havaianas do Velho Testamento? Havaianas do Velho Testamento que a gente tinha vergonha de usar. Que a gente comprava e aí pedia para o primo tirar a tira e virar a sola para ficar com o azul para cima. E aí chovia, a gente escorregava, mas a gente estava princesa, que eu não vou andar com aquele branco aqui nem de jeito nenhum que encarde. Era esse mundo. A Havaianas meio que acompanhou a nossa ascensão social, porque aí é uma marca que se reinventou, não é? É uma marca que se reinventou completamente e virou um símbolo de Brasil. A gente vai... Gente, você entra numa qualquer magazine europeu. A Havaiana é um produto, assim, não é de luxo, obviamente, que é de borracha, mas, assim, é um produto que é uma marca. E aí, o que eu trago de marca pessoal é o seguinte. Quem acompanhou a polêmica de Fernanda Torres com a Havaiana ano passado? Quem aqui já tinha comprado a Havaiana de presente de Natal para o seu parente que estava xingando a Fernanda Torres no Instagram? Teve muita gente. Eu tenho um estoque agora na minha casa. Eu vou usar a Havaiana mais uns 20 anos com o que eu tinha comprado e eu não pude dar de presente para as minhas tias. Mas, enfim. Que eu estou falando de marca pessoal e intransferível. Nós estamos falando de um gigante que é a Havaianas. A Havaianas é uma marca aqui e no mundo inteiro. Ela representa o Brasil, ela se reposicionou. A Fernanda Torres tem uma marca pessoal tão forte que a Fernanda Torres é a Fernanda Torres em qualquer lugar. O que a gente aprendeu na nossa vida era o quê? Quando a grande marca te absorve, você passa a ser uma engrenagem da grande marca, correto? Aqui nós vimos que não existe mais isso. Deu tilt. Deu tilt. A Havaianas pegou a Fernanda Torres e pôs lá. No que o povo prestou atenção? Foi na Havaianas ou foi na Fernanda Torres? E aqui, goste da Fernanda Torres, não goste da Fernanda Torres, não é disso que eu estou falando, de concordar ou de discordar. É da gente prestar atenção, tudo na vida. Mesmo quando eu estou passando perrengue, eu falo, Senhor, eu só levanto da cama se for para ser mais um dia difícil na vida dos inimigos. É isso. É isso. Todo dia eu levanto, rezo uma Ave Maria e falo, minha Nossa Senhora, que seja mais um dia muito difícil na vida dos meus inimigos. Podem usar. Aí esse aqui é o perrengue. Mas aí eu penso assim, o que eu vou tirar de bom nisso? Que é óbvio que a gente só quer ter felicidade na vida, mas a felicidade é o contraste. Se você não tem um momento que você ficou triste, você não sabe o que é estar feliz. Não é? A vida é o contraste, a vida é você ter a experiência humana plena. Então, eu vejo esse perrengue todo. O que eu tiro daqui, não para o meu debate lá do dia a dia de política. Aqui, não sei quantas de vocês fazem isso, a Adriana faz isso. A Adriana, eu não aguento mais, o que a gente fala hoje não vale amanhã. Você repete o mesmo negócio todo dia. Manda a mesma pessoa tomar vergonha na cara, a pessoa não toma. É um inferno, mas, enfim...
Eu usei, é claro, para o meu dia a dia de política, porque era o tema do dia, foi um vídeo que viralizou no meu canal, mas eu falei, o que eu posso tirar de bom para as pessoas que estão comigo para construir um Brasil melhor? O que eu tiro daqui? O que eu tiro daqui é um insight que muitas de vocês podem não ter tido, porque estão trabalhando, e quando a gente está trabalhando, a gente não tem tempo. Quando você bota a Fernanda Torres aqui, ela é maior do que a marca. Isso é uma característica do nosso tempo. É uma empresa que é uma holding, com os acionistas mais poderosos do Brasil. Essa marca é uma marca que tem valuation, ela tem um valor na Bolsa de Valores. É uma marca que tem um valor na Bolsa de Valores. Fernanda Torres chega lá, a marca, e acabou a marca, e ninguém está nem aí para a marca. Não, e assim, a marca fica a reboque dela. Pensa bem, nós crescemos achando que a hora que eu chego aqui, aí é que eu estou validada. Nessa hora nós vimos o quê? A persona, a marca pessoal pode ser construída de tal maneira que você fica maior do que qualquer marca que não seja pessoal. E isso os empresários já perceberam. Empresas grandes hoje têm cara. Tem cara. Essa semana eu entrevistei uma amiga minha e da Adriana. E acho que Paula também conhece, porque é uma pessoa muito ligada às coisas de Israel, que é a Sandra Chayo, que é uma das donas da Hope. A Sandra Chayo é filha do fundador, uma das filhas. E ela falou para mim que ela chegou à conclusão que se a Hope não tivesse uma cara de pessoa, aquilo não ia para lugar nenhum. Ia ficar onde estava. Então, ela resolveu, ela com as irmãs são 3 irmãs, e resolveram pegar uma delas para ser a cara da marca. Vejam como o mundo está mudando. Acho que o primeiro a ser muito cara da marca foi esse homem aqui, Steve Jobs. Esse eu acho que é o primeiro que todo mundo que é da área de empreendedorismo acompanhou. O Steve Jobs é a cara da... Até hoje, o homem morreu, continua sendo a cara da Apple. E ele inaugurou essa era em que tudo tem a cara do dono. Ele resolveu pôr a cara ali. Então, assim, a marca em si, ela passa a ser atrelada a uma marca pessoal. A humanização, a marca pessoal, as características únicas que só um ser humano pode ter, com suas qualidades e seus defeitos, porque nós somos um conjunto, né? A gente quer ter só qualidade, mas Deus não fez assim. Ele passa a ser a cara da marca. E nós temos empresas brasileiras que vão ficando assim. Magazine Luiza, por exemplo. A Magalu é um gigante. Vocês são da área de empreendedorismo, vocês sabem do que eu estou falando. Mas a Magalu é a cara da Luiza Trajano. Eu vou trazer aqui outra marca que nem tem a marca. Nem precisa ter a marca. É só a marca pessoal, que é Virgínia. O que ela vai vender... Quem aqui já viu as lives dos influencers? Eu recomendo muito. Influencers homens adolescentes testando a base da Virgínia. Quem já viu? Quem já viu Felca? A Virgínia é cosmético. Mas continuem usando o que vocês estão usando mesmo. Tá? Continuam onde vocês estão. Não muda, não precisa mudar. Mas aqui a prova. Ela é a marca pessoal. Aqui, acho que a maioria... Alguém aqui já pegou um produto da Virgínia na mão? Alguém pegou? Vocês já pegaram? Quantas já pegaram? Eu nunca peguei. Eu só... É uma questão... Assim, ela é um... ela é agora... Gente, Virgínia agora está namorando Vini Júnior. Brasília está implodindo. Brasília caindo. O povo está falando o quê? Gente, Vini Júnior encheu a cama dela de pétala de rosa. É isso. Assim, a marca pessoal dela, você se ligou?
Então, mas ela é uma marca de cosméticos, entende? Essa geração, ela já é tão forte que não é mais o criador virando a cara da marca. É a marca inteira criada só em cima de uma marca pessoal. E a gente tem aqui um outro exemplo, que é o velho da Havan, gente. Que ele já tinha marca. Eu não sei se vocês acompanharam, a transição dele de marca foi recente, foi coisa de menos de 10 anos. A Havan já tinha uma marca muito forte, que era a tal da Estátua da Liberdade, vocês lembram? Quando começou a aparecer, eu lembro que eu comecei a passar em estrada no interior de São Paulo, eu falava, meu Deus, que loucura é essa? Quem que enfiou a Estátua da Liberdade aqui? Que loucura, que não sei o quê. Mas, assim, foi isso que fez todo mundo saber que a Havan existia. E aí, ele virou a marca. E ele virou uma marca que tem muito fit com o público dele, né? Ele virou, a pessoa virou a marca. Então, assim, nós já estamos numa era em que a marca tem que ter uma cara. A coisa da marca pessoal, com a internet, ela ficou tão forte que se a marca não tiver uma cara, se ela for despersonalizada, ela perde. A gente pode ver, o pessoal da CIMED fez isso. Esses empresários, às vezes eu pergunto, né? Tem empresário que gasta 2 horas por dia fazendo conteúdo. E eu falo, mas, gente, você gasta 2 horas por dia, a pessoa fala, olha, o retorno financeiro que ter uma cara humana me dá na marca compensa esse meu investimento de 2 horas diárias. E aqui, olha, eu quero perguntar a todo mundo o seguinte, se você mudar de emprego ou de setor amanhã, ou de emprego só, ou de setor, você vai para um setor completamente diferente, a sua reputação, ela muda junto ou ela te acompanha? Te acompanha? Quem aqui acha que acompanha? Acompanha, né? A reputação da gente acompanha. E, assim, eu demorei a perceber que a reputação acompanhava. Eu demorei. Aqui, olha, eu trouxe também essa questão geracional que a gente estava falando aqui. Nós, que nascemos para ganhar espaço em grandes instituições, demoramos a perceber isso. A gente sabe que a nossa marca pessoal acompanha, mas a gente não lida, às vezes, com a nossa marca pessoal com estratégia, com o cuidado que é necessário para algo que é o nosso principal ativo profissional. Eu mesma só me liguei, gente, eu passei em todos esses lugares. E eu só me liguei que eu não era nada disso quando eu fiquei sem nada. Quando eu estava voltando, quando eu tinha voltado de Angola, com um bebê no colo para criar, sozinha, mãe solteira, na casa da minha família, sem emprego, porque eu tive que largar a ONU, sem ter como voltar para o meu emprego antigo, porque com o bebê eu não ia voltar, sem ter como voltar para rádio, para nada disso, porque eu tinha acabado de ter um bebê, não tinha como fazer isso. E quando eu não tinha nada, eu fiz uma tentativa, que eu não sei se alguém já fez. Eu achava, gente, que eu ia para o corporativo, e eu ia ser uma dessas pessoas que trabalha no corporativo, sabe? Eu ia ficar dentro da empresa, e a empresa ia me absorver, e eu ia ser super feliz e tranquila lá. E eu fui trabalhar na CCR, não sei se vocês conhecem, que agora é a Motiva. Eu fui trabalhar no corporativo. E eu falei assim, não, agora eu estou numa empresa, vai dar certo. E aí que me veio a coisa da marca pessoal. Por quê? Eu achei que eu tinha perdido tudo. Eu fui lá e entrei numa grande empresa falando, eu vou fazer parte dessa estrutura. Ocorre que o meu passado não apagou. Me falavam assim, algumas amigas minhas, você é muito espaçosa. Você ocupa espaço demais aqui.
E aí eu comecei a perceber o seguinte, quem tem uma história e tem essa marca, não tem como retroceder. Eu continuava sendo eu. Eu tinha saído da Jovem Pan, eu tinha saído do Supremo, eu tinha saído do Unicef, mas aí que eu pensei, na verdade, talvez no começo na Jovem Pan eu tivesse sido absorvida, mas depois eu tinha criado uma marca que eu era eu já. E eu não tinha me dado conta. Então, eu achava que eu tinha que começar tudo de novo, que eu tinha que me provar outra vez, que eu tinha que me mostrar de novo. Quando não, já estava feito ali, eu já era aquela pessoa. Pelo que lembravam e pelo que não lembravam, tudo que a gente passa na nossa história, a nossa história ela não fica para lá. A nossa história está gravada em cada uma das nossas células, em cada cicatriz que a gente carrega, cada noite bem dormida ou mal dormida, que cada uma de nós teve a noite inteira, está aqui com a gente hoje. Hoje, a gente não está só hoje, a gente está aqui com as nossas grandes vitórias. Todas nós estamos aqui, somos as nossas grandes vitórias agora. As nossas grandes derrotas, as nossas grandes descobertas, as traições da nossa vida, estão todas aqui, nesse momento. A gente nunca deixa de ser isso. Isso é a nossa marca pessoal. Só que isso não é intuitivo. Então, eu trago aqui uma proposta. Eu já aplicava isso treinando os outros, tá? Como tudo na vida, casa de ferreiro, espeto é de pau. Eu treinava todo mundo. Eu dava aula de comunicação para ministro, deputado, juiz, promotor, C-level de empresa, só não dava para mim. E aí eu trago aqui os 3 pilares da marca pessoal. Clareza. As pessoas sabem pelo que você é reconhecida. A marca pessoal tem clareza, consistência. Você repete um padrão de qualidade ao longo do tempo. E coerência. Seu discurso combina com a sua prática. Aqui eu acho que é muito importante o seguinte, não fazer juízo de valor de quem concorda com o quê, de quem gosta do quê. A marca pessoal, ela é única nas nossas qualidades e nos nossos defeitos. Eu tenho 2 defeitos grandes, gente. Eu não tenho paciência com gente lerda. Isso é um defeito de São Paulo até. Isso faz parte da minha marca pessoal. Quando vem alguém que faz as coisas devagar, o pessoal que trabalha comigo já tira a pessoa, porque já sabe que vai dar tilt. E a outra coisa é o seguinte, eu tenho preconceito com homem que chora. Ai, não sei, olha, gente, é preconceito, é um problema meu. Eu não sei quem aqui gosta de homem sensível. Eu até 3, 4 anos, ok, o homem chorar, mas homem adulto chorando, sabe essas coisas que às vezes você está numa discussão de trabalho, de coisa assim, o cara começa, aquilo, não é, se for uma coisa, uma perda pessoal, ok. Momento especial de emoção. No trabalho, agora na política, não sei se vocês têm reparado, é cada dia um homem que chora que aparece. Um homem chora, o povo já cata o vídeo, recorta e me manda no WhatsApp para ver a minha relação. Isso faz parte da minha marca. É uma coisa legal? Não, eu devia achar legal, os homens evoluíram, são sensíveis. Não. É tudo, eu quero só distância, eu não quero um homem que chora perto de mim. Ele vai não posso chorar? Pode, só não me inclua. Não consigo. Não consigo, gente. É um defeito meu, mas faz parte. Então, todas as características de cada uma de nós fazem parte da marca. E aqui eu vou dizer uma coisa, não sei quem aqui tem sempre aquela aproximação da agência que fala, trabalhe o seu LinkedIn. Quem aqui entra no LinkedIn? Quem aqui entra no Twitter, no X? O que é mais tóxico, LinkedIn ou Twitter? Gente, eu acho que é o LinkedIn, porque está sendo todo mundo falso.
No Twitter, pelo menos, a pessoa está te mostrando que ela não presta. No Twitter, a pessoa está te mostrando que ela é descontrolada. No LinkedIn, aquela coisa. A pessoa, 20 anos de empresa, deu o sangue, perdeu o Natal, perdeu o Réveillon, perdeu o aniversário de filho, um belo dia chegam e demitem. Aí a pessoa está pé da vida, bando de ingratos, sem vergonha, se aproveitou de mim, ela vai lá. Quero agradecer os 25 anos maravilhosos que passamos juntos. Obrigada por todo aprendizado. Marco fulano, que é o fulano que puxou o tapete dela. LinkedIn, eu quero morrer, gente. Agora, o LinkedIn, houve um tempo, no começo do LinkedIn, eu conheço pessoas assim, que conseguiram se consolidar postando coisas lá que eram inspiradoras. Hoje, só o LinkedIn não adianta. O LinkedIn, ele é um passo depois. O digital, ele serve para amplificar, não para criar consistência. Muitas pessoas que trabalham com digital vão te dizer que o digital vai criar uma presença sua. Ele não vai. O que o digital vai fazer, e a gente precisa ter muito olho para isso, ele vai amplificar o que você já é com consistência. E o digital da gente, ele precisa ter uma coisa que quem é do seu círculo pessoal, quem convive com você, sabe que aquilo é você. Então, assim, na minha família, por exemplo, eles dão risada, porque eles falam assim, é muito engraçado, porque a gente vê o seu corte no Instagram e é a mesma coisa que você num churrasco. Por quê? Porque ele tem a minha cara. O ideal para a minha marca, estou falando assim, para explodir a minha marca. Quem trabalha aqui na área ou de política ou de RI sabe, eu sou jornalista. O que era o ideal para eu explodir a minha marca milhões? Era aderir a um dos lados da polarização cegamente, qualquer um. Se você adere, hoje a política está muito divisiva, se você adere a um, você vai ganhar haters incondicionais de um lado e fãs incondicionais do outro, correto? Por que eu não faço isso? Porque eu sou uma santa? Não, porque eu sou mãe solteira, tenho boletos. Isso tem um prazo de validade. Eu tenho boletos, eu tenho 30 anos de carreira. Estou pagando boletos, eu fui arrimo de família com 19 anos. Pago boletos há 30 anos. Eu sei como os boletos se pagam com consistência. Então, assim, eu poderia pular de um dos lados da polarização agora, que é a moda da política. Quanto tempo vai durar? Daqui a 10 anos eu vou estar pagando boleto? Não vou, vai ter acabado. Em cada área tem uma moda que chega. Eu estou falando da minha área, que é da política, nós estamos em Brasília. Na área de vocês, não tem uma modinha que chega? E tem que aderir àquela modinha, e todo mundo fala, você vai aderir? Se for algo que você já faz, já é do seu perfil, é uma coisa. Se não, não. Tem um samba que o Paulinho da Viola canta, que eu acho que sempre é muito bom levar em conta quando surgem essas modas que está todo mundo fazendo na nossa profissão, que está todo mundo fazendo no digital e que você tem que fazer. O samba tem uma frase que é a seguinte, faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Vai no seu. Vai no seu. Isso eu aprendi muito cedo. Vai no seu. Se você está aqui e não é para ganhar todo o dinheiro da sua vida em um ano, é para você ter uma carreira, uma consistência, uma marca em 30 anos, vai no seu. Ah, porque você está todo mundo fazendo diferente, você tem que aderir. Dane-se. É um nevoeiro. Você vai passar e você vai continuar na sua consistência. E aqui a gente vai aos erros mais clássicos de quem tenta fazer uma marca pessoal. Querer agradar todo mundo. E aqui vou citar uma grande filósofa do nosso país, Carla Pérez. Oi, tudo bom? Tudo bem, Paula? Imagina, prazer. Vou citar Carla Pérez, essa grande filósofa do Brasil. Carla Pérez disse, nem Jesus agradou a todos,
Não é eu que vai agradar. Salve os plural, né? Vamos à frase original. E eu acho que aqui, isso a gente tem que ter em mente. Você não vai agradar todo mundo. Não adianta. E, às vezes, as pessoas que a gente desagrada... Assim, eu amo os meus haters, porque pessoas daquele tipo me odiarem. Diz muito sobre mim, entendeu? A pessoa, por exemplo, que é muito radical. Pessoas muito radicais me odeiam. Ótimo para mim. Porque aí a pessoa que é moderada fala, pô, se o radical odeia, então ela tem algo a dizer para nós. A gente, às vezes, quer agradar todo mundo, às vezes até por afetividade. Às vezes, a nossa família tem alguém que fala, não está gostando do que a gente faz. Mas não é todo mundo que vai gostar. E ter uma marca significa que você vai desagradar pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. A questão é ver quem você está desagradando. É quem não vai nunca consumir o que você está propondo, não vai nunca aderir ao que você quer. Aqui, mulheres empreendedoras. Se a gente for falar de vocês para esse movimento de legendários e threadwife, esposa tradicional, elas vão gostar de vocês? Não. Mas, assim, ok, normal, não é mesmo para gostar. São vidas diferentes. Se vier uma threadwife aqui, falar que a gente tem que ficar em casa e obedecer o marido, não sei o quê, a gente vai gostar, a gente vai falar, amor, não é o nosso público. Então, assim, vamos ter na cabeça que não adianta. Querer agradar todo mundo quer dizer não agradar ninguém no fim. Exposição sem estratégia. Muita gente começa a gravar coisa para a rede social, aparecer em tudo que é lugar, aceitar tudo que é convite. Gente, até eu já fiz isso. Já fiz. Teve uma época que começaram os podcasts, aí eu começava a aceitar convite de podcast, achando que podcast era um grande negócio. Quando você ia ver, você estava lá num podcast, a pessoa nem sabia falar, o podcast ia aparecer para 2 pessoas e tudo. No fim, você tem que começar a selecionar, inclusive nas nossas próprias redes. Às vezes falam para a gente fazer muitas coisas para consumirem, mas aparecer demais também quer dizer estar disponível toda hora. A questão é ter estratégia. Com quem eu preciso estar? Ao lado de quem? Em quais movimentos? Isso é algo para a gente estudar. E opiniões impulsivas. Isso eu falo, tenham cuidado nessa era que a gente chama de economia da atenção. A economia da atenção tem muito da provocação, né? Para escrever um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, para algum lugar, qualquer lugar que seja, uma marca, um deputado, um senador, uma empresa, a chance da gente escrever é maior quando a gente vai elogiar ou quando não prestaram o serviço direito. Qual a chance? Quando não prestaram o serviço direito. Hoje em dia, todo mundo vai na internet reclamar das coisas. E se a gente faz um vídeo reclamando das coisas ou xingando alguém, esse vídeo vai ter muita adesão. A grande questão é, aquilo de que você está reclamando tem coerência com a sua imagem? Vou dar um exemplo. Eu estou tendo uma pinimba agora enorme com uma empresa de telefonia que fez uma palhaçada comigo. E tem no Brasil as questões da liberdade de expressão. Eu podia falar sobre as minhas coisas. Eu chego a dezenas de milhares de pessoas. Eu podia ir lá e fazer um vídeo detonando a tal da empresa que me sacaneou mesmo. E talvez resolvesse a reclamação. Mas isso é estratégico para o meu posicionamento? Não é o que eu estou ali, as pessoas não estão me vendo ali. Eu não sou o Celso Russomano. Entende? Para sair expondo a empresa. Não é a minha marca. Eu não sou o Ben Mendes. Quem aqui conhece o Ben Mendes? É geracional. Ben Mendes é o Celso Russomano da nova geração. E, gente, opa, ele é mineiro, ele sai na porrada. É um negócio maravilhoso. Olhem lá. Mas, assim, eu não sou
alguém da área do consumidor. Por que eu vou falar da empresa na minha rede, entende? Agora, se tem um caso de violação de liberdade de expressão e eu gravo um vídeo falando, é o que o meu público quer de mim. É para isso que o meu público está lá, não é para saber o meu problema pessoal. Então, isso é prestar muita atenção, porque todo posicionamento vai exigir também que a gente se posicione contra algo. Então, esse contra tem que ter a ver com a marca. Tomar muito cuidado com opiniões impulsivas, sobretudo numa era em que as informações vão chegando e a gente não sabe o que é verdade e o que não é, né? E aqui 3 ações básicas para construir a sua marca pessoal. Eu fiz isso levando em conta que aqui todo mundo já tem um trabalho feito, né? Todo mundo já tem ali no seu dia a dia e talvez não tenha pensado, poxa, eu sou uma marca já. Mas aqui todo mundo já tem o trabalho, porque assim, não dá para você criar uma marca pessoal sem o trabalho feito. Existe assim, a possibilidade de você entrar com um forte trabalho de marketing. Aqui em Brasília a gente vê muito. Que entra com forte trabalho de marketing, aquela pessoa vira uma celebridade, vira um político. E é um mandato só. Tem vários. No Brasil todo tem isso. Tem vários. A pessoa chega no topo, mas é uma vez só. Então, assim, aqui estou falando para pessoas que já têm um trabalho, tá? Definir pelo que te reconhecem. Isso é difícil. Eu sou reconhecida pelo quê? E tenha atenção no seguinte, eu quero ser reconhecida pelo quê? E eu sou reconhecida pelo quê? Então, assim, eu, por exemplo, quero ser reconhecida pela ampla experiência que tenho e pela profundidade dos assuntos. Eu sou efetivamente reconhecida pelo quê? Pela minha coragem e por ter humor falando de coisa séria. Então, assim, isso é muito delicado porque a gente quer ser algo. E, às vezes, a gente tem vergonha do que a gente é, porque a gente queria ser outra coisa. Para ter uma marca pessoal, a gente tem que se assumir. As pessoas gostam da gente pelo que a gente é, não pelos altos ideais elevados do que a gente queria ser um dia. Então, tem que separar a coisa. Eu sou reconhecida pelo quê? Construir consistência. Que aqui é algo que todo mundo faz. É consistência, é aquela entrega no dia a dia. A gente só acredita no LinkedIn de quem está ali no dia a dia fazendo as coisas. Construir a consistência é mais importante do se eu acho aquilo perfeito, se aquilo é o que eu queria fazer, se aquilo é o que as pessoas queriam de mim ou não. Consistência é importante, a pessoa saber o que é que vai vir de você. E, por último, cuidar da coerência. Isso é muito importante, cuidar da coerência. Por exemplo, hoje em dia, está muito na moda as pessoas quererem fazer algum tipo de ativismo. Qualquer ativismo. Ativismo político, ativismo social, ativismo de qualquer coisa. Quantas das vezes isso tem coerência? Por exemplo, quando eu dou aula ou palestra para empresários, o que é que eu falo? Não existe empresa verde no vermelho. Só existe empresa se a empresa estiver no azul. Então, a primeira missão da empresa é dar lucro. Não tem militância que conflite com isso. Por exemplo, mesmo no caso dos políticos, uma vez eu estava conversando com alguém que hoje é governador e pode ser que saia presidente, fui fazer uma entrevista com ele, e ele tinha me dado entrevistas muito boas, sabe aquela entrevista que você joga no ar para tudo, porque ele falou mal de todo mundo, quebrou tudo, papapá? Ele vira para mim e fala assim, não conte comigo para essa entrevista viralizar, porque agora eu sou governador, eu não sou mais senador da República. Eu sou responsável
por colocar o pão na mesa de milhões de famílias que moram no meu estado. A minha prioridade, neste momento, por mais que eu pense determinadas coisas, não é a treta pública, é cuidar da viabilidade dos negócios que estão se desenvolvendo no meu estado. E assim é na vida de cada um de nós. Por exemplo, eu vejo gente que fala, não, eu vou fazer ativismo de tal coisa. Só que esse ativismo colide com a minha atividade profissional. Então, não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Nesse caso, eu faço o quê? Apoia quem faz o ativismo e segue na sua. Ou escolhe um ativismo que tem a ver com a sua vida profissional. Por exemplo, em São Paulo tem muito isso. Eu tenho muitas amigas em São Paulo que resolvem fazer um ativismo anticapitalista. Amigas, é muito moda isso, tipo na Vila Madalena, que aquele povo samambaia, chão de taco, ativismo anticapitalista. Eu falo, amor, sua família tem empresa, vocês são empresários. Não dá para você fazer um ativismo anticapitalista. Escolhe outro negócio para você fazer ativismo. Escolhe, sei lá, empreendedorismo para pessoas da periferia. Vai lá e faz um ativismo. Aí casa com quem tem empresa. Então, essa é a questão da coerência. Às vezes, a gente acha uma coisa muito bonita, mas essa coisa não cabe na nossa vida. Por exemplo, eu acho muito bonito a mulher que resolve ter muitos filhos. Assim, eu acho bonito uma família. Olha lá, a Paula tem. Eu acho muito bonito uma família que tenha muitos filhos, que tenha aquela mesa cheia, né? Que seja. Mas assim, não foi a minha realidade. Eu vim de uma família destruída. Eu não tive apoio para fazer isso e você precisa de apoio, não é? Você precisa de apoio da base da sua família para fazer isso. Quem vem de onde eu vim, se for fazer uma família de 6, vai fazer uma família de 6 destruída. São outras realidades. Então, assim, o que é que eu faço? Eu apoio mulheres que, como eu, querem, vamos dizer, querem se posicionar com coragem, querem se inserir na sociedade, querem entender de movimentos políticos. E, quando eu sei de mulheres que têm famílias grandes, que prezam pela família, eu não vou fingir que eu sou isso. Eu apoio essas mulheres. Eu digo para todo mundo que eu admiro. Mas eu não vou fingir que eu sou isso. Nem que eu vou ensinar alguém a fazer isso. Porque eu não vou. Não é minha realidade. Então, tem que ter coerência. Do mesmo jeito que a Paula não vai sair falando para as meninas, arrume sua mala e saia fazendo um mochilão por não sei onde. Isso eu posso ensinar. Arrume sua mala e saia por não sei onde. Eu sei ensinar. E você sabe, cada um tem que achar o seu nicho. E falar, eu acho bonito tal coisa, eu apoio pessoas que fazem isso, mas eu sabendo qual é a minha realidade e qual é a realidade do outro. E aqui vou propor um último exercício mental. Se alguém tivesse que me recomendar hoje para uma grande oportunidade, o que essa pessoa diria sobre mim em uma frase? Pensem bem. E esse exercício eu sugiro até que você imagine quem é a pessoa. Eu sempre faço exercícios de projeção, né? Às vezes dá certo. Às vezes eu fico, Senhor, olha, podia ser isso, isso e isso. E dá certo. Faça um exercício de projeção. Imagina a pessoa que pode te indicar para aquela oportunidade que você quer. Não que ela pode te indicar, porque vai ser uma simples indicação, não. Porque essa é a pessoa que conhece a sua história, essa é a pessoa que conhece o seu valor, e essa é a pessoa que pode chegar para alguém e falar, é ela, porque ela tem a história, ela tem o valor. O que essa pessoa vai dizer em uma frase para quem ela quer te recomendar? Vocês já pensaram nisso? Façam esse exercício. Esse é um exercício muito interessante e que pode revelar muito da gente mesmo. Porque nunca a pessoa vai dizer o que a gente queria ser. A pessoa vai dizer o que a gente é. E a nossa marca pessoal é o que a gente é. E aqui eu termino
com o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. E vocês vejam, a Amazon, um gigante mundial, Jeff Bezos saiu para dar a cara. Ele é a marca. E ele fala o seguinte: your brand is what people say about you when you are not in the room. A sua marca é o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. O que é que as pessoas falam de você quando você não está na sala? Você gosta do que elas falam ou você não gosta do que elas falam? Goste você ou não, tenha na sua cabeça que essa é a sua marca pessoal. Que ali vão estar as suas forças e as suas fraquezas, as suas qualidades e os seus defeitos. E isso vai ser uma combinação única, que é a sua marca pessoal. A partir do momento que eu entendi isso, eu virei uma pessoa que eu sou eu. Hoje eu estou no Antagonista, não, eu sou head de conteúdo do Antagonista. Não porque eu sou a profissional que entrega tudo. Não porque eu sou a eficiente, que é o que eu sempre quis ser. Eu estou lá porque eu sou uma marca. E eles me levaram para lá. E se eu não estiver lá, eu vou continuar sendo essa marca. Com coisas que eu adoro, com coisas que eu não gosto, e querendo melhorar a cada dia. E a partir do momento que eu percebi que eu era uma marca e que eu podia ensinar outras pessoas a se verem como marca, foi o momento em que o meu nome realmente ganhou destaque. É muito interessante, às vezes a gente se encolhe, cabe em lugares que não abrigam a gente, porque a gente não enxerga o poder da nossa marca. Às vezes você quer consertar, você quer que seja perfeito. Nenhuma marca perfeita é boa. Ninguém quer uma marca perfeita. A gente gosta que existam pequenos defeitos para que a gente se sinta bem com a existência dos nossos defeitos também, perto daquelas pessoas. E, assim, exatamente porque eu entendi isso, que hoje eu consigo estar aqui, sendo convidada pela Paula e pelo Márcio, com tantas mulheres maravilhosas e poderosas aqui. Eu estou hoje num lugar que eu nunca imaginaria, quando eu era criança, que eu iria estar. E, francamente, nem quando eu era já uma profissional reconhecida, eu imaginaria que eu iria estar, porque eu ainda não tinha me enxergado como uma marca. Eu tenho certeza que todas vocês aqui têm uma história a contar. E ser uma marca pessoal não é só um serviço que a gente faz por nós mesmas. É um serviço que cada uma de nós, que chegou sim a algum lugar, vai fazer pelas milhões de outras mulheres que estão aí, sem rumo, sem referência, sem esperança, sem saber como sair da situação em que elas se encontram. Cada uma de nós é um farol, cada uma de nós é única. Uma mulher vai se identificar comigo, outra com você, outra com você, outra com você, porque cada uma de nós vai contar uma história diferente, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de outras mulheres, para que a gente possa fazer crescer esse grupo de mulheres empreendedoras que acreditam no Brasil, que acreditam num Brasil plural, que acreditam num Brasil melhor. Eu quero agradecer muito por estar aqui com vocês. Eu espero estar em contato aí com vocês por todas as minhas redes sociais. Um orgulho enorme estar aqui em Brasília. Agradeço a Casa Política, ao Instituto Monitor da Democracia. Foi um prazer enorme. Espero ter acrescentado e espero saber muito mais sobre as marcas pessoais de vocês daqui em diante. Muito obrigada. Vamos a Paula. Obrigada, muito obrigada, Madá, por tudo. Aprendi bastante. Eu vou voltar para as minhas redes sociais, outra pessoa. Eu que sou bem tímida, não gosto, mas vou aproveitar todos os seus conselhos.
Eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença da Madá aqui, de todos vocês novamente, e desejar um excelente almoço. Agradecer a presença da deputada Paula Belmonte, da Adriana, deputada Adriana. A ministra, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu sei que hoje é um dia complicado, meio da semana, mas eu agradeço muito a presença de vocês e, por favor, tenham um bom almoço.